O Trump deu uma palhinha para o Lula e para governos de esquerda do que ele vai fazer com quem entrar no caminho dele. É isso mesmo, e eu vou mostrar para vocês isso nesse vídeo. E também quero mostrar para vocês algumas reações, porque se tem uma coisa mais canalha que a esquerda nesse país, é a imprensa. A imprensa que simplesmente vai para onde o vento sopra. E eu já falei em um vídeo anterior, que vocês assistiram, que a imprensa é um grande termômetro de como está um governo. E eu posso afirmar para vocês, o governo Lula acabou. Acabou mesmo. Trump também mandou um recadinho para o Lula, e eu já vou mostrar isso para vocês a partir de agora. Não se esqueçam de se inscrever no canal e também me segue lá no Instagram, que eu vou deixar aqui nos comentários e também na descrição do vídeo. Pois bem, gente, o tal do... Não sei se vocês conhecem essa figura tenebrosa, que é uma espécie de Lula da Colômbia, que é o atual presidente da Colômbia, chamado Gustavo Petro, resolveu peitar o Trump. Ele foi o primeiro super corajoso que resolveu peitar o Trump. Por quê? Vocês devem estar sabendo que o governo Trump deportou alguns brasileiros, colombianos e outras figuras que estavam ilegalmente nos Estados Unidos. E isso causou um certo desconforto. Aqui no Brasil, o Lula fez todo um esparramo, dizendo que estava algemado e não estava, e o Trump já disse que vai mandar a resposta e eu já vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. Porém, o Petro quis ir mais longe. Ele achou que podia peitar o líder norte-americano recém-eleito e falou que não ia buscar e não ia receber os colombianos, né, os cidadãos colombianos que estavam ilegalmente nos Estados Unidos. E começou uma guerra com ele, e aí ele resolveu postar o seguinte tweet para zombar do Trump e chamar aquela coisa de sempre, né, fascista, blá, 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 não gosta de pobre e tal. Prestem atenção nisso daqui. Trump, eu não gosto muito de viajar para os Estados Unidos, isso porque tinha, né, uma ideia ali dos Estados Unidos de tirar todos os vistos dos colombianos, inclusive o dele, para viajar para os Estados Unidos. Ele fala, né, não gosta de viajar para os Estados Unidos, é um pouco entediante, mas confesso que há coisas que valem a pena. Gosto de ir aos bairros negros de Washington, lá vi uma luta inteira na capital dos Estados Unidos entre negros latinos com barricadas, o que me pareceu uma bobagem, porque deveriam se unir. Confesso que gosto de Walt Whitman, Paul Simon, Noam Chomsky e Miller, desculpa a minha dicção nos nomes deles aqui. Confesso que Sacco e Vanzetti têm o meu sangue, são memoráveis na história dos Estados Unidos e os sigo. Eles foram assassinados por serem líderes operários, na cadeira elétrica, pelos fascistas que estão tanto dentro do ZEUA quanto no meu país. Ou seja, aquele discurso de esquerda nojento de sempre, né? Só que aí, minha gente, Estados Unidos, já que ele disse que não ia receber, não ia fazer, não ia nada, tipo o Lula tá tentando fazer aqui, chegou e mandou o seguinte e-mail, né, para os colombianos. E o e-mail diz o seguinte: e-mail da Casa Branca com listas de retaliações à Colômbia por não aceitar voo com deportados. Olha só. Tarifas de emergência de 25% sobre todas as mercadorias que chegam aos Estados Unidos. Em uma semana, as tarifas de 25% serão aumentadas para 50%. Proibição de viagens e revogação imediata de visto para funcionários do governo colombiano e todos os aliados e apoiadores. Prestem muita atenção, porque isso aqui tem muito a ver com o Brasil, tá? Sanções de vistos para todos os membros do partido, familiares e apoiadores do governo colombiano. Alfândega e proteção de fronteiras aprimoradas com inspeções de todos os cidadãos colombianos e carga em motivo de segurança nacional. E sanções do Tesouro Bancário e Financeiro da EEPA a serem totalmente impostas. Foi mais ou menos isso que o Trump deu de sanções para a Colômbia. Vocês devem estar se perguntando, pô, Rony, e o Brasil? O que tem a ver com isso? Bom, só para avisar vocês, o tal do debochado esquerdista da Colômbia recuou, né? Deixou de lado e disse, não, tá bom, nós vamos aí buscar os estrangeiros. Se acadelou, botou o rabinho entre as pernas, porque isso ia fazer a Colômbia entrar num colapso financeiro. O Brasil já está num colapso financeiro, mas olhem só essa reportagem do UOL. Trump prepara nota em resposta ao Brasil sobre deportações ilegais. Vocês estão entendendo mais ou menos como a dinâmica está funcionando? Quero mostrar para vocês rapidinho um vídeo da Daniela Lima, da Globo News, comentando sobre o assunto. Olha que interessante. Donald Trump, a OIM, Organização Internacional da ONU, que atua no apoio à migração no mundo, recebeu ordem para suspender suas operações, inclusive aqui no Brasil. Dentro das nossas fronteiras, o impacto será brutal, em especial na Operação Acolhida.
Que operação é essa? É a que, mais notadamente na região norte, faz o acolhimento aos imigrantes, aos refugiados venezuelanos. Segundo a apuração que eu consegui fazer aqui agora à quente, são cerca de 5 milhões de dólares que abasteciam diretamente do governo dos Estados Unidos a OIM, de novo, braço da ONU de apoio a migrantes e refugiados, que atuava na operação acolhida de venezuelanos no Brasil. Cerca de 60% do dinheiro que abastece a OIM vem dos Estados Unidos. Segundo o documento que eu tive acesso, o presidente americano Donald Trump determinou no dia 24 de janeiro, abro aspas, a paralisação imediata de todos os fundos de assistência humanitária, especialmente da Agência de População, Refugiados e Imigração e da Agência de Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional. Essa suspensão, informou formalmente a OIM, terá impacto no Brasil e no mundo. Opa, peraí. Para fazer as imigrações, inclusive esses venezuelanos que estão no Brasil, essa pegada toda, eles dependiam de dinheiro dos Estados Unidos. Aí, os países sul-americanos, muito inteligentes, resolveram criticar Donald Trump, incluindo o Brasil, como vocês viram, já está preparando uma nota contra o governo Lula. Ou seja, o Trump não está para brincadeira, minha gente. Vocês viram ali a nota que ele mandou para o presidente da Colômbia? Pois bem, Alexandre de Moraes, Lulinha, conta para mim. Vocês vão continuar peitando a Meta, vocês vão continuar peitando Elon Musk, vocês vão continuar peitando empresas norte-americanas achando que o Trump não tem coragem de chegar e ferrar com a economia do Brasil? Vocês acham mesmo que isso não vai acontecer? Aí, Rony, você não pode torcer para que ferre com a economia do Brasil. Ah, meus amigos, deixa eu falar uma coisa. Muito antes um governo cair por questões econômicas do que uma guerra civil nesse país, tá? Porque o que eles estão fazendo é ditatorial. Nós temos pessoas que estão lá nos Estados Unidos, como Alan dos Santos, como a doutora juíza Lins Grilo, estão lá, estão presos. Temos senhorinhas presas aí do 8 de janeiro. Aí o governo Lula tá fazendo todo um teatro. Meu Deus, porque algemaram, meu Deus, não sei o quê. Pois é, tinha que tratar com humanidade as pessoas, né, que estavam lá nos Estados Unidos, que os Estados Unidos não quis, deportou de volta. Agora, uma mulher que passou batom numa estátua, que não pode ver seus filhos, aí não tem humanidade, não tem direitos humanos, não tem nada. Agora, imagine um país como o Brasil entrando em colapso financeiro, sendo que o que está acontecendo hoje no Brasil é o que eu vou mostrar para vocês agora. E olhem as reações da imprensa em relação a tudo isso. E o que me deixa mais maravilhado é que eles não estão mais desesperados. Eles já estão criticando o governo Lula, porque, como eu disse no início do vídeo, as marés estão mudando. Isso é um grande termômetro para a gente ver o que de fato está acontecendo. Vejam esse vídeo da CNN. A gente tem falado muito sobre a troca de comando na Secretaria de Comunicação Social do governo federal. E o que eu tenho apontado é que o governo não tem uma crise de comunicação, ele tem uma crise de credibilidade. A população está deixando de acreditar na capacidade desse governo de entregar o que promete. E olha só como essa pesquisa tem vários elementos que apontam nessa direção. Tem uma tela que eu acho muito interessante, onde foi perguntado o seguinte para o eleitor. Você acha que Lula é bem intencionado ou não? Enquanto você vai falando, eu vou caçar essa tela. Por que essa pergunta ela é tão importante? Porque uma coisa é um presidente da República que está lidando com um cenário muito adverso. Pega, por exemplo, Jair Bolsonaro, enfrentou uma pandemia, né? Eram situações ali dramáticas que fugiam as possibilidades do governo controlar. Olha só, a imprensa já está assumindo que na época do Bolsonaro tinha pandemia. A imprensa já está mostrando que não tinha como o governo controlar. E como eu disse, um baita de um sinal de que o governo ruiu é quando a imprensa apaga e começa a falar mal do próprio governo. Então, eles já assumem que na época de Jair Bolsonaro a coisa estava melhor e que tinha uma pandemia. E agora, a pergunta que se faz é, vocês acham que Lula é bem intencionado ou não? Vamos comigo no fim desse vídeo, presta atenção. E um presidente que está numa situação como essa, ele pode até ver a sua aprovação cair por conta da dificuldade que a população está enfrentando, mas o eleitor ainda olha para ele e diz, mas ele está fazendo o que ele pode, ele está tentando, ele está se esforçando, ele está fazendo o que ele consegue, né? Nesse caso, tem um dado aqui que é muito importante. A gente vê uma queda da quantidade de entrevistados que acredita que Lula é bem intencionado e uma alta daqueles que acham que ele não é bem intencionado. Estou com essa tela, inclusive, claro, para poder ilustrar para você, só para avisar o pessoal aqui do Switch. Vamos ali, lá. Ó, pronto. Olha só, tá vendo aí? Olha só, você tem
No auge, ali ele teve 55 acreditavam que o presidente Lula era bem intencionado e 37 achavam que ele era mal intencionado. A gente foi para 47, 46. Basicamente, as pessoas não acreditam mais no governo Lula. Eles não acreditam mais no Lula. Achar que ele é mal intencionado significa, pô, esse cara é mau caráter. Ele faz as coisas porque ele é ruim. Ele quer quebrar a gente. Ele é ladrão. Você tá entendendo que aquela ideia de que o pessoal fugia, de que ele era um cara, né? Não, Lula é o pai dos pobres. Tá acabando. Tá destruindo. E a questão dessa que eles falam é muito sobre a comunicação e eles começam a insistir nisso. Mas, como eu vou mostrar para vocês agora, a própria imprensa já está abandonando esse discurso de que o problema é de comunicação. O problema é o próprio governo, que é péssimo. Prestem atenção comigo. O Globo para vocês agora. Porque mesmo não implementado, Esta também, gente, ela conseguiu medir claramente ruídos do governo. A Daniela falou sobre a questão da intervenção e teve um ruído, não uma medida, um ruído sobre a questão da validade dos alimentos, um ruído causado internamente pelo próprio governo. A gente noticiou aqui na Globo News uma ideia que não se concretizou e já foi recuada internamente de mexer ali na validade dos alimentos, uma sugestão do setor de alimentos. E aí, só para a gente ter aqui na mão, isso foi muito medido pela Quest, que perguntou sobre essa suposta medida. E por que perguntou? Porque mesmo não implementado, o que a Quest está medindo? A comunicação e também os efeitos dos ruídos de comunicação. E aí tem um ponto em que eles perguntam assim, a Quest, você é a favor ou contra a mudança no sistema de validade dos alimentos? Porque aí você capta se a mensagem chegou e como ela chegou, mesmo sendo um ruído. Mas comunicação se trata disso, né? Como a ideia, mesmo que não implementada, chega ao receptor. E aí a resposta é 63% dos brasileiros contrários a essa ideia, mesmo somente sendo uma ideia, pegou muito mal, e 22% a favor. E para jogar para o Joel, tem um outro número bastante forte que nos diz muito sobre essa crise que ultrapassa o PIX, que é a grande crise da economia e de um governo que sempre teve uma base de baixa renda forte e vai se perdendo. 83% dos brasileiros falam da percepção completamente negativa sobre a alta dos preços dos alimentos. Gente, a gente está falando de 83% dos brasileiros. Não é mais rico, pobre, negro, mulher, branco, não. É 83% dos brasileiros que têm uma visão negativa, principalmente sobre a alta dos preços. E isso inclui estados como estados-chave, que o PT precisa, e precisa muito dos votos desse lugar. Vocês devem lembrar nos mapas da última eleição, por exemplo, onde todo o mapa era azul, menos em um espaço, que é o quê? O Nordeste, onde a maioria ainda vota no PT. Pois bem, vamos ver como está a situação? Fica aí o alerta para o governo de que mexer no ministro da Secretaria de Comunicação da Presidência, para alguns uma alteração tardia, mesmo assim não foi suficiente para melhorar, estabilizar, alavancar seria um pouco demais os números da popularidade do governo de Luiz Inácio Lula da Silva. Outro sinal de alerta, Elisa, e também as minhas colegas aqui da análise e a todos os espectadores do Live CNN, é que o governo perdeu no geral, mas a maior preocupação é nos estratos. Perdeu em grupos tidos como fiéis ao governo de Lula. A gente está falando das mulheres, dos nordestinos, das pessoas que recebem renda baixa ou renda média baixa. Então, estas pessoas que compõem a base eleitoral de qualquer governo de esquerda, progressista, a avaliação negativa do governo está aumentando entre estas pessoas. Reprovação do Lula caiu entre mulheres, nordestinos, enfim, é que chegou um momento que essas pessoas entenderam que elas precisam comer, que não dá para viver de narrativa. Chegou um momento, aquele tão esperado momento que se fala, vamos unir o povo brasileiro, temos que voltar. União e reconstrução não é o logo do governo? Realmente, o Lula está conseguindo, né? A união, a reconstrução, longe disso. Mas a união, sim, porque a união de um povo, mulheres, negros, gays, héteros, homens, nordestinos, sulistas, todos precisam comer, todos precisam abastecer os seus carros, todos precisam sobreviver. E essa união que criou em olhar para o governo Lula e dizer, esse governo é uma porcaria. E por isso que está caindo a aprovação dele, tanto no Nordeste, quanto entre mulheres, quanto entre jovens, quando ele taxou a blusinha da Shein, quando o imposto, a questão do PIX, a questão do preço dos alimentos, a questão de botar produtos com data de validade vencida para vender para o pobre. As pessoas estão entendendo, estão se unindo contra um governo que mente e vive de narrativas. É isso que está acontecendo. E se vocês acham que é o suficiente,
A Globo também resolveu hoje, olha só que estranho, mostrar a expectativa para 2025. Olha que expectativa maravilhosa. Com vocês a palavra Daniela Lima. Inflação IPCA 5,5%. Isso aqui seria um ponto percentual, acima do teto da meta, que é 4,5%. Na semana passada, o mercado estava precificando meio ponto percentual quase abaixo disso, 5,08%. Isso aqui é projeção, expectativa, não é dado da realidade hoje. Por conta disso, o mercado mantendo ali a ideia de juros a 15% no final do ano, patamar bem mais alto que o atual, 12,25%. Lembrando que tem no papel precificado duas altas de 2 pontos percentuais. Então, 14,25% seria a regra após 2 reuniões do Copom. Vai ter amanhã e quarta-feira, e aí a gente vai saber se vai subir mesmo 1 ponto percentual. É o que o mercado está esperando, porque foi o que Galípolo votou a favor de, quando ainda perto de assumir o Banco Central, que agora ele já está à frente. Dólar, o mercado está cotando ainda para R$6. Hoje a moeda está valendo um pouco menos, 5,91 caiu para baixo de R$6 por conta da não ação de Donald Trump sobre o Brasil, entre outras cositas mais. PIB, 2,06% para esse ano, para 2026, 1,72%, sem grandes alterações aqui. Gente, não há nada tão ruim que não possa piorar. Tem uma frase do Nicolas Ferreira que ele falou naquele vídeo do Pix, que é o seguinte: ou paramos o Lula, ou o Lula para o Brasil. O Brasil inteiro está se mobilizando para uma manifestação pelo impeachment do Lula aí no dia 16 de março. A gente nem sabe como vai estar até lá, quantos escândalos vão acontecer, mas eu espero que você comece a mobilizar. Mobiliza aí na tua cidade, acompanha a gente aqui, que a gente, com certeza, unidos, a gente consegue fazer a diferença. Não importa se é de direita, se é de esquerda, se você está insatisfeito, vai lá para pedir para isso aqui sair, porque se mais 2 anos de Lula, aonde que a gente vai chegar? Forte abraço aí do Rony, acompanhe minhas redes sociais, acompanhe meu Instagram, acompanhe o meu trabalho, que eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante, tá bom? Forte abraço de novo e até o nosso próximo vídeo. Para começar a minha fala, eu quero dizer que nos dias de hoje, ser vaiado por petistas é sinfonia.